de 85. Falhada a aposta no treinador Paul Chernay e depois de um período em que se concentrou esforços nas infraestruturas, Martins volta a dirigir atenções para a equipa de futebol. Chama John Mortimer de regresso ao banco da luz e o inglês responde com 2 taças, um campeonato, 2 torneios internacionais de Lisboa, uma taça de honra e uma supertaça. Manter uma equipa de futebol em bom plano, que sempre tivemos, com a aquisição destes belíssimos jogadores que temos, este ano e o ano passado ainda não fizemos melhor do que aquilo que se fazia quando eu era criticado que não tínhamos equipa de futebol. Manter as modalidades amadoras a ganhar alguma coisa, porque o ano passado não ganharam nada, e este ano não sei se ganham alguma coisa ou não, fazer para que isso funcione o melhor possível. E depois na parte de instalações, que todos sabem que eu, quando prometo, faço, é construir imediatamente essa piscina olímpica que eu tinha projetado, é construir os ginásios que estes andam a dizer que vão construir, mas ainda não tem nada. A gestão desportiva da era Martins teria consequências muito para além do futebol. Naqueles 6 anos, o Benfica conquista 27 campeonatos da primeira divisão, 16 taças de Portugal em 12 modalidades diferentes, com destaque para atletismo, handball, basquete, hóquei, natação e rugby. Como cereja no topo do bolo, fica ainda a primeira medalha olímpica para um atleta encarnado, quando António Leitão é o terceiro a cruzar a meta dos 5.000 metros nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. O Fernando Martins, o que eu retenho do Fernando Martins é uma faceta que para mim é fundamental e que hoje em dia está-se a perder nos grandes clubes. As SADs vieram, no fundo, implicar a desvalorização, a despromoção das modalidades amadoras. E eu acho que o Fernando Martins aí, na altura em que não havia SAD, construiu um Benfica em termos de gestão profissionalizada, virado para o futebol, mas também para as modalidades amadoras. O basquete foi campeão nacional 2 ou 3 anos seguidos, o atletismo tinha alguns campeões nacionais de vulto. Enfim, não foi o futebol só pelo facto de irmos a uma final. Não foi, ele teve várias coisas. Arranjava-se forma de passarem pelo Estádio da Luz à volta de 40.000 pessoas por dia. Não é brincadeira, que entre os pais que levaram os miúdos às atividades, à ginástica, ao hóquei, a todas as categorias das modalidades, ao basquetebol, ao handball, às piscinas. Na altura foi das primeiras clubes que tiveram piscinas em Lisboa, onde os miúdos iam à natação. E, portanto, aquilo tinha um movimento brutal. E fizeram-se, na altura, essas contas e chegou-se à conclusão que o Estádio da Luz era um dos sítios onde mais se movimentava gente para praticar desporto, ou pelo menos próximo disso. Fernando Martins, quais são os problemas que este pavilhão veio resolver ao Benfica? Bom, vai resolver muitos problemas, não só ao Benfica, como ao desporto nacional. Não é? O Benfica tem falta de pavilhões, mas com este pavilhão já vamos poder ter muito mais ginastas, muito mais atletas, que até aqui não tínhamos, mas nós não ficamos por aqui. Temos projetos para fazer mais 3 pavilhões debaixo do terceiro anel, porque queremos no ano que vem ter já 15.000 ginásticas no Benfica. Essa é a nossa meta a atingir, e este pavilhão vai-nos proporcionar, enfim, já nos vai resolver muitos problemas, porque tínhamos dificuldade do basquete, do handball, de todas estas modalidades de treinarem. Como sabe, só tínhamos um pavilhão. E com este pavilhão vamos ter, em parte, já alguns problemas resolvidos. Fernando Martins tem ainda outros números para apresentar. Durante os seus mandatos, as finanças do Benfica conheceram um crescimento avassalador, ultrapassando pela primeira vez em 1986 a barreira do 1 milhão de contos, cerca de 5 milhões de euros. A outra face da moeda foi o crescimento do passivo, que no final daquele mesmo ano crescerá até perto dos 400 mil contos, 2 milhões de euros. Do lado dos sócios, mantinha-se a tendência de subida. Em fevereiro de 87, o Sport Lisboa e Benfica era já uma casa com mais de 70 mil proprietários. Quando uma direção apresentava as suas contas, e sobretudo quando era a última, aí da direção se apresentasse se as contas tivessem um déficit. Não podia ser de maneira nenhuma, não podia ser de maneira nenhuma. E até pelo menos enquanto eu por lá andei, isso não era possível. O déficit, as contas tinham que ter sempre um saldo, ainda que um saldo limitado, mas um saldo.
E o Fernando Martins apostou nisso. E realmente, quando ele deixou de ser presidente, o saldo das contas eram de 400 mil contos. Foi realmente uma grande notícia também. Que era Fernando Martins era um grande benfiquista e um grande administrador, não há dúvida nenhuma. Falava os direitos do Benfica e administrava muito bem, muito bem. Não havia dinheiro que se perdesse. Você já meteu dinheiro no Benfica? Já meti, não. Tenho auxiliado o Benfica nos momentos em que é preciso auxiliá-lo e não estou ofendido por isso, porque para o Benfica ter a imagem que tem é preciso, quando aos momentos difíceis, enfim, haver alguém que o auxilie, e isto não é caso filho, outros presidentes o têm feito também. Em abril de 1987 termina o reinado. Fernando Martins ainda reúne o apoio de 45% dos sócios, mas perde a eleição para João Santos. Mesmo assim, não considerava que a sua missão estivesse cumprida e 2 anos depois, aos 72 de idade, volta a concorrer contra o mesmo João Santos. Desta feita, sofre uma derrota pesada. Tal como ele começara um dia, um tempo novo, estávamos agora noutra era, com outros protagonistas e outras visões. Não voltaria a candidatar-se, mas continuou a marcar presença em assembleias gerais, atos eleitorais e todos os momentos importantes da história recente do Benfica. Mas é aqui que a gente passa o nosso tempo, é aqui que a gente temos as nossas coisas, como vê. É aqui que eu descanso. Os meus fins de semana normalmente faço-os aqui quando não acompanho o Benfica. Depois de uma semana de trabalho que tenho, é aqui neste cantinho que eu me meto para recuperar todas as minhas fadigas que tenho durante a semana. Considera-se um homem feliz? Absolutamente feliz. Feliz porque, bem ver, eu consegui realizar uma vida, tenho uma família, como vê, a minha mulher e os meus filhos e os meus netos, que, enfim, sou homem de família, de maneira que considero-me feliz por isto. Só pela família que tenho me considero feliz. Entusiasta, empreendedor, pragmático, um líder firme e inato, um homem educado, sempre com olhos postos em grandes empreendimentos. Fernando Martins foi sempre o mesmo homem no Benfica, no mundo das empresas ou na vida pessoal. Eu acho que o Fernando Martins vai ser lembrado como um dos últimos grandes presidentes do Benfica. Antes desta era Vilarinho, Luís Filipe Vieira, e talvez seja injusto com alguns que passaram por lá, mas a verdade é que é talvez o último grande, até porque fica ligado ainda a algumas grandes vitórias. 7 vezes candidato, 3 vezes presidente, mais de meio século ligado à luz. Fernando Martins lutou como ninguém para estar ao leme do Benfica e, quando o conseguiu, levou os encarnados a embarcar numa longa viagem do passado ao futuro. Operou uma das maiores transformações estruturais e financeiras da história do clube e soube fazê-lo sem perder de vista o essencial: manter o Benfica todos os dias, todos os anos no topo. Com ele, o estádio cresceu até aos 120 mil lugares, para que o maior número possível de adeptos pudesse viver as vitórias ao lado da equipa. O 28º presidente da história do Benfica teria sempre lugar de honra num conselho de sábios da luz. Como líder, foi um visionário. Como benfiquista, será sempre um senador. Todo Benfica, isso me empaitece. Fernando Martins, um diretor cujo mandato tem sido bastante polémico. Quem é? O que pensa? Aqui ficou dito. Sou de um clube lutador.